Parrala Fiel, o Timão se classificou, mas o pós-jogo pegou fogo e o Chico Garcia fez a sua análise completa da partida e a gente vai conferir os destaques. O Timão está na semifinal do Campeonato Paulista, Memphis Depay e Angel Romero decidem, será que tem uma nova dupla de zaga? E olha, o Timão finalmente encontrou um lateral esquerdo. E o Emiliano Dias, não poupou palavras na coletiva e ficou pistola. Vamos acompanhar também o que ele falou. O problema é porque não fazemos gol, não? A la semana passada o problema é porque tomamos gol, agora o problema... E no final, minha análise sobre as falas de Ramon e Emiliano. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do Timão e bora acompanhar o vídeo. Semifinal e a final garantida em Itaquera, na Neoquímica Arena. Acho que isso é o mais importante dessa vitória sobre o Mirassol. Com um ou outro sustinho, mas muito pouca coisa, né? Dá pra dizer que foi uma classificação tranquila, ou pelo menos... de certa forma foi, né, gente? Porque quando tava 1-0, o Corinthians desperdiçou muitas chances, né? E aí tomou um gol ali que foi anulado por impedimento, teve uma outra bolinha que passou perto e tal, mas no geral, o Corinthians sempre teve a possibilidade, abrir o placar cedo, né? 20 e poucos minutos do primeiro tempo, já poderia ter aberto antes, abre o placar e poderia ter feito mais no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Mirassol se solta, porque jogo único tem disso, né? O jogo fica um pouco mais aberto, poderia até ampliar o marcador e isso acabou acontecendo só depois da entrada do Angileri, e a gente vai falar sobre ele, né, que estreou muito bem, já com uma assistência. Então, o Corinthians faz um 2-0, uma falha do Muralha, né, no segundo gol, depois ele teve, antes um pouco, teve uma outra falha numa saída de bola, né, num recuo do Alain Pereur, em que ele deu uma vacilada, e aí depois ele faz a defesa no chute do José Martínez. O Yuri Alberto perde um gol claro também, mas tinha impedimento na origem da jogada. Enfim, foi um jogo movimentado em que o 2-0 acabou saindo barato pelo que foi o jogo. E aí, né, o mais importante aconteceu, que foi justamente a classificação. O Ramon Dias mudou o time, mexeu o time, e a gente precisa falar sobre essas circunstâncias aí. A começar pela defesa. A gente falava aqui, né, curiosamente, depois do último jogo, de que o André Ramalho precisava de um descanso, né? Precisava de um banco de reservas, natural, não é crime para ninguém, não é sepultar o jogador no clube, a gente tem que começar a normalizar esse tipo de coisa. A própria comissão técnica do Corinthians revezou bastante, então não fazia muito sentido você insistir com um cara que não estava jogando bem. E eu sou fã do André Ramalho, eu sei daquilo que ele já entregou para o Corinthians, vocês todos sabem também, especialmente numa linha de 3, depois quando o formato, né, tático do time se alterou com a chegada de novos jogadores do meio para frente, né, o Carrilho, o Memphis e tal, o time incorporou e ele, pelo bom momento do time também, continuou jogando bem. A questão é que ele terminou o ano de uma forma, mas não começou o ano da mesma forma. E a gente falava aqui, olha, de algumas duplas testadas aí pelo Ramon, 2 jogadores, né, tem uma dupla aí que não tomou gol, que foi a em 3 jogos, pelo menos, né? Nos 3 jogos vazados, era essa a dupla, Félix Torres e João Pedro Tchoca. O Tchoca mesmo conquistou a titularidade ao longo do Campeonato Paulista, né? Especialmente na vaga do Kaká, que não estava entregando, e o Tchoca realmente querendo e pedindo passagem. E tinha o Gustavo Henrique machucado. Então a gente estava tentando entender de que maneira ele montava essa dupla. Ele escolheu para esse jogo o Félix Torres e o Gustavo Henrique. Já foi bem diferente. Eu preciso ser justo aqui. O Félix Torres vem jogando bem esse ano, cara. Ele nunca foi alçado à condição de titular, ele sempre foi dentro de uma defesa alternativa e muitas vezes tendo que jogar com o Kaká ou quando ele jogou com o João Pedro Tchoca e, cara, nas vezes em que ele foi acionado, ele foi bem, como nessa partida. O Félix Torres, ele tem as suas limitações, ele é um rebatedor, né? Ele é um zagueiro mais, digamos, mais simplificado e que bom, desde que ele perceba isso, né? O que me incomoda é muitas vezes um zagueiro que tem as suas limitações técnicas e que daqui a pouco tenta sair jogando ou busca um enfeite aqui, outro ali. O Félix Torres sabe. Ele é muito forte fisicamente, ele não é tão veloz, mas ele tem sido nesse ano muito ágil, posicionado, simplificando as ações, muito concentrado. Eu me incomodava um pouco às vezes a dispersão do Félix Torres em alguns momentos. É um cara de Copa do Mundo e seleção equatoriana, e o Corinthians pagou caro para tirá-lo do Santos Laguna do México. Não podia ser tão ruim assim como em muitas vezes ele apareceu.
ele está bem. E hoje fez uma boa atuação ao lado do Gustavo Henrique, que deu uma vaciladinha numa subida do Alain Pereur, que cabeceou, a bola passou por cima, o Mateuzinho até estava na jogada, mas foi um lance de mais perigo, assim, né? E o Gustavo Henrique é muito alto, né? Então o Alain Pereur conseguiu subir ali. Um problema que a defesa do Corinthians vem enfrentando. Mas também, se a gente for analisar, que talvez o Mirassol não tenha exigido tanto assim. Eu não vou por esse lado, porque times bem inferiores tecnicamente ao próprio Mirassol deram trabalho para a defesa do Corinthians. Então, quando o Corinthians passa ileso, sem tomar gols e com poucas chances criadas, eu preciso valorizar. Foi um Corinthians que tomou gols e sofreu contra Guarani, da Série C do Campeonato Brasileiro, e contra a Universidade Central da Venezuela, que é um time estreante em Libertadores e muito inferior tecnicamente. Então, quando vai bem contra o Mirassol, que é um adversário de Série A, a gente precisa valorizar. Eu não sei se é uma nova dupla de zaga, porque o João Pedro Tchoca também estava bem. Não sei se tem uma questão aí do Gustavo Henrique precisar jogar, porque, enfim, terminou bem a temporada também, né? Eu preciso de mais tempo para vê-lo, mas foi um teste com 2 zagueiros que estão bem, e eu preciso referir que Félix Torres é um deles. Nas laterais, o Mateuzinho acho que fez um jogo correto, nada demais também, né? A galera, às vezes a gente pega no pé muito pelo histórico, né? Então eu tento analisar jogo a jogo. Tem jogo que ele vai bem, eu vou elogiar, tem jogo que ele não vai. Enfim, eu já falei aqui que eu não acho que ele seja a solução para o Corinthians. Tô vendo um movimento muito importante na lateral esquerda que eu gostaria de ver na lateral direita, mas não vai acontecer agora porque a janela fechou, inclusive, né? Mas aí a gente vai para a esquerda e aí temos uma solução. Não, o Corinthians agora tem lateral. E eu não estou sendo exagerado pelos poucos minutos que o Angileri atuou e acabou dando uma assistência para o Memphis, que inclusive garantiu aí a classificação do time. Não é só isso. É porque a comparação, o nível de comparação, ele é gritante nesse momento quando você tem o Hugo e o Matheus Bidu. O Matheus Bidu, cara, assim, eu reconheço que ele terminou o ano passado muito bem, deu uma volta por cima, estava emprestado, negociado, virou titular na bola, conquistou isso, fez gols importantes, né? Terminou a temporada num time muito ajustado e ele funcionando, isso super reconheço. Esse ano ele não tá bem, especialmente defensivamente, quando a exigência começa a ser um pouco maior pro time, aí você olha e fala assim, bom, o nível de jogadores que o Corinthians tem, ele exige um nível maior em outras posições, e aí nas laterais eu entendo que não seria o caso de Mateuzinho e Matheus Bidu, muito menos o Hugo, mas muito menos o Hugo. Então assim, quando você tem, e o Palácios não dá para contar, o Angileri, que chega e veste a roupa de um lateral e ocupa bem aquela função, e é um cara equilibrado defensiva e ofensivamente, é um cara que inclusive se prontificou a jogar de zagueiro, ou seja, ele tem uma recomposição muito boa e ao mesmo tempo uma subida como a que ele deu, gente, é coisa de lateral de ofício. Ele avançou com a bola dominada, a marcação foi diminuindo demoradamente, porque ele teve espaço para jogar, como eu disse, o Mirassol ofereceu isso, e aí ele olha para a área, olha para a bola, olha para a área, e aí ele não olha mais pra bola, ele só bota na cabeça do Memphis. O Muralha falhou, caiu pra dentro do gol, não sei o quê, a bola tava em cima dele. Exploda-se. O Memphis fez o movimento correto, a assistência foi maravilhosa e ele cabeceou pra fazer o 2-0. Chico trouxe pontos importantes sobre o desempenho da partida do Timão e a Fiel concorda com essa visão? O que acharam da partida? E agora bora pra coletiva do Emiliano Dias, que ficou pistola depois da classificação. Sí, primero que tenemos las características para jugar de esa manera. Realmente, tácticamente, estuvieron muy bien los jugadores, me gustó. Tácticamente, el sacrificio de Memphis, de Romero, de Yuri. Sabíamos que también podíamos jugar de esa manera y me gustó mucho. Rafael Esgrilles, Energia 97, boa noite. Hoje com uma nova dupla de zaga, com Félix Torres e também com Gustavo Henrique. Queria saber da avaliação de vocês, a partida do Félix Torres e do Gustavo Henrique, em mais uma partida que o time não leva gol. São 2 em casa e 4 na temporada. Como é que vocês avaliam Félix Torres e Gustavo Henrique na partida de hoje? Muy bien, falamos que teníamos 5 centrales de gran nivel. Hoje fizemos lo que teníamos que fazer e la verdad que muy bien, muy contento com os dois. Opa, tudo bem? Yuri Medeiros da Rádio Itatiaia. Eu queria falar um pouco sobre o Memphis Depay. Tenho notado que nos últimos jogos vocês têm escalado ele um pouco mais fixo na esquerda, com menos movimentação, menos como 10 e mais como um atacante pelo lado.
Hoje, o Ramon falou do sacrifício dele, recompondo no primeiro tempo, né, baixando bastante para ajudar na marcação. Queria saber como que vocês enxergam ele nesse posicionamento, talvez menos cerebral e mais agudo, como um atacante. Obrigado. De Memphis, cualquiera. ¿Qué le pareció? Bueno, primero felicitarlo porque fue muy inteligente tácticamente en lo que trabajamos, en lo que hicimos. Tenía que retroceder con el lateral, no le dio espacio, retrocedió. Es un gran profesional, entendió que estábamos jugando una final y no solo él, sino Romero retrocedía, Yuri retrocedía. Estuvimos muy ordenados tácticamente y por eso un buen resultado. Ramon, Emiliano, boa noite. Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Na última quarta-feira, depois da vitória, os jogadores foram para a torcida fazer uma festa e receberam uma cobrança. Hoje foi um pouquinho diferente, mas isso chateou o grupo de alguma maneira? Qual a opinião de vocês referente a isso, por gentileza? No, la torcida tiene el derecho de falar, son torcedores, pueden falar y pueden hacer lo que les quieren. El grupo lleva, yo que el grupo que más ganó en la última década. Entonces no sabemos internamente lo que hacemos, no estamos chateados con nadie, ni mucho menos, y cada uno tiene el derecho de falar y de hacer lo que quieren. El grupo, este grupo, el que está haciendo resurgir a Corinthians de la forma que está, y la verdad que feliz por el grupo porque viene sufriendo mucho, sobre todo que le tocó en la preparación competir en una preparación de una semana. Entonces, yo estoy muy orgulloso del grupo. ¿Podemos jugar mal? Sí, podemos jugar mal. Porque acontece muchas veces, no son, Ramón faló la colectiva pasada, son seres humanos, pasan por distintas cosas, pero no, chachado no, con nadie. Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quieran, pero tendrían que tener un poco más de memoria. De cómo, cuando llegó este grupo y dónde está ahora. Entonces, pero nós estamos contentos, la gente apoyó, así que la verdad que contento. Boa noite, Ramon, Emiliano. Rafinha do Ultimão. Queria falar do Fabrício, o lateral entrou desarme, fez desarmes, deu um passe para gol para o Memphis Depay. Queria que vocês falassem da atuação do Fabrício. Obrigado. Sí. Bueno, estaba en Europa y los jugadores que realmente vienen de ese lugar muestran jerarquía, nivel. Hizo una jugada muy importante donde Memphis hizo el gol. Estamos contentos con él, pero tiene que seguir trabajando, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir entrenando. Pero estamos contentos. Estamos muy contentos con él. Boa noite, Ramon, Emiliano, Léo Rodrigues da Central do Timão. O Corinthians cria muitas oportunidades, mas nem sempre consegue transformá-las em gol. Vocês acham que falta um pouco mais de tranquilidade ali na frente para essa definição sair perfeita e, consequentemente, sair o gol? Obrigado. Ahora el problema porque no hacemos gol, ¿no? A la semana pasada el problema porque tomamos gol, ahora el problema. La verdad que el grupo crea, somos el chimi que más gol hace en este campeonato. Entonces yo que no, a veces no siempre podemos concretar las situaciones que hay en Chitén, pero estamos contentos tenemos un muy alto promedio de gol en el torneo, en el Paulista, así que, y el año pasado también teníamos así que estamos contentos, estamos bien. Boa noite, Emiliano, boa noite, Ramon, sou Gustavo Cláudio Chiquitaca. O Corinthians jogou num esquema diferente do último jogo, jogou no 4-3-3, com 3 atacantes, o Romero um pouco mais aberto, e foi o principal jogador do primeiro tempo. Fez o gol no passe do Memphis Depay, e teve uma roubada de bola para o Yuri Alberto, que ele dá um passe para o Yuri acaba perdendo o gol. No primeiro tempo, o Corinthians criou jogadas que poderia matar já no primeiro tempo, mas acabou não conseguindo. Em relação ao Romero, ao Gustavo Henrique, que entrou nesse jogo de hoje, são jogadores que podem pintar como titular na quarta-feira? Obrigado. Nós siempre falamos que el grupo están todos preparados para jugar. Estamos muy contentos con la actuación de él y cada uno acá puede brigar por una posición, así que la verdad que feliz. Es bom que a gente tenga variantes para poder decidir. Boa noite, Emiliano, Ramon, Matheus Cabral.
Sobre o Romero também, hoje ele virou artilheiro do século do Corinthians, passando o Jô. Quero saber sobre essa importância dele para o elenco do Corinthians, marcando os gols importantes. Fala sobre essa importância do paraguaio no Corinthians. La importancia de Romero. Está muy bien, está bien. Lo que me gustó es que él puede jugar tanto por derecha como por izquierda, pero fue muy inteligente. En lo que le pedimos tácticamente lo hizo. Es un goleador y sabemos que adelante cualquiera puede jugar y puede resolver. Él está muy bien, estamos contentos, felices por él y por el grupo. Ramon, aqui, ó. Aqui atrás. Tudo bem? Ramon Emiliano. O Ramon. Não se vê nada. O Ramon alertou já no meio da semana que Copa Libertadores é outra coisa, acabou de falar de novo. Queria que vocês projetassem agora, miércoles, né, como vocês falam, esse duelo com o Barcelona, um time muito mais tradicional, um adversário duro. Queria que vocês falassem um pouco o que seria um bom resultado lá em Guayaquil, qual é a postura que vocês esperam do Corinthians nessa primeira perna aí deste mata-mata. Obrigado. Y Copa Libertadores siempre falamos que es duro y vamos fue Gallo que llegó a las 2 semifinales en las últimas, ¿o no? ¿O estoy errado? No, la anteúltima llegó, ¿puede ser o estoy errado? Bueno, pero viene haciendo buenas competencias, entonces tenemos que demostrar que estamos a la altura y esperemos poder hacer un buen juego. Sabemos que va a ser difícil, pero bueno, tenemos este grupo que está acostumbrado a jugar cosas difíciles y entonces vamos a ver cómo respondemos, pero estamos confiantes que vamos a hacer un buen jogo. Boa noite, Ramon, Emiliano, Victor Franqueira do Dimensão Esportiva. Eu queria que vocês avaliassem hoje a estreia do Fabrício Anglieri, o lateral esquerdo que hoje já estreou e deu assistência para o gol do Memphis Depay. Como vocês projetam a minutagem dele para os próximos jogos? Outra vez lo de Fabrício. Lo de Fabricio, contestar lo de Fabricio otra vez. Tiene mucha jerarquía. Como dije anteriormente, viene de Europa. Es un jugador que ha ganado mucho a nivel internacional también, así que lo vamos a preparar para que mejore. Y estamos contentos con él y hoy hizo una buena prestación. Boa noite, Emiliano, Ramon, Carlos Espina, Rádio Sonora. Qual a possibilidade do Corinthians jogar com 3 zagueiros no próximo jogo na Libertadores? Vamos a ver primero cómo se recupera el grupo y después decidiremos ahí cómo tenemos que ir juego a juego. Ahora, ya a partir de hoy, analizaremos bien a Barcelona y ahí tomaremos la decisión de como vamos jogar. Emiliano não escondeu a insatisfação, ele mandou um recado forte, mas será que ele tem razão? Comenta aí o que vocês acharam da briga do técnico com os repórteres. E agora vamos para minha análise sobre a coletiva de Emiliano e Ramon Dias. Farrala corintiana da Argentina do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians. Já pedi para vocês aí, primeiro de tudo, já deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ajudar a gente aqui. Hoje está saindo um pouquinho mais tarde o vídeo, então não esquece de deixar seu like aí, seu comentário, que ajuda o YouTube a divulgar mais o vídeo aqui e levar mais corintianos. Então é o seguinte, galera, falar um pouquinho, continuar nessa levada do Emiliano e do Ramon. Deu para ver que o Emiliano ficou bem pilhado, né? Compreensível, né? Porque o time se classifica mais uma vez, como no meio de semana, e teve muita crítica, né? E o Corinthians no Campeonato Paulista já se consagra aí com uma melhor campanha, já tem a certeza que vai decidir os jogos indo até a final em casa, o que é muito importante, já sabe seu adversário da próxima partida, e o Corinthians vai se preparar agora já para o jogo de depois de amanhã contra o Barcelona de Guayaquil na Copa Libertadores. E aí acho que um ponto importante para a gente falar, sacanagem, né, federação? Pô, podia ter jogado esse jogo para mais cedo. O Corinthians vai ter menos tempo ainda para descanso, foi começar o jogo às 6h30 da tarde. Esse jogo podia ter acontecido no sábado também, né? Enfim, e o Corinthians tem um jogo importantíssimo pela Copa Libertadores no meio de semana. Já é daqui 1 dia e meio, praticamente, na quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil e lá, né? Então,
ponto negativo aí a se citar de tudo, eu acho que é isso. A programação, a federação podia ter dado uma ajudada, até porque o calendário do Corinthians é o mais apertado dos times daqui de São Paulo. Bom, e o Corinthians do Ramon Dias e do Emiliano, que estavam meio putos na coletiva, fez um bom jogo, sim. Eu acho que até o Memphis chegou a comentar, eu estava lendo uma matéria agora há pouco, falando que o time precisa aprender a controlar mais os jogos. Eu acho que é mais ou menos por aí, faltou um pouco de controle de jogo, mas o Corinthians não sofreu muito, o time do Mirassol não levou muitos perigos ao gol do nosso querido Hugo, que acabou nem tendo que fazer grandes participações nesse jogo. E o ataque funcionou, o Memphis funcionou bem ali no meio de campo. Até é importante falar, ontem eu dei informação, na minha cabeça o Coronado estava relacionado para o jogo de ontem e nem relacionado ele estava, então peço desculpas aí porque eu falhei nessa informação no vídeo de ontem de noite. Mas enfim, ele não é da preferência do Ramon Dias e a gente sabe disso, e do Ramon e do Emiliano, né? Então é um jogador do qual o Corinthians paga muita grana, agora tá machucado, joga pouco e, enfim, mas o Memphis entrou na função de 10, né, propriamente dita, jogando o jogo e dando um descanso pro Garro, e funcionou muito bem, criou bastante oportunidade pro Corinthians, eu acho que ele vai bem ali naquela situação. Lógico que é interessante ter o Memphis ali perto da área, podendo finalizar, e eu acho que ele até fica com essa função até que bem esclarecida, mesmo quando ele tá funcionando ali de meio campista, tentando armar o jogo, ele acaba tendo bastante oportunidades, como o gol mesmo que ele fez, estava dentro da área. O Angelieri, né, que a gente citou ontem, um ponto positivíssimo da vitória do Corinthians ontem foi esse lateral. Tomara que continue dando certo, agora ele vai começar a pegar ritmo de jogo, vai começar a ter mais partidas, muito tempo sem jogar, mas já deu para sentir que ele entende do negócio, então isso já ajuda bastante, dá uma equilibrada maior, né? O Mateuzinho de um lado e ele do outro, mas o Corinthians ainda precisava ver essa questão da lateral direita e a defesa, né? Que parece que a gente pode ter achado uma solução. Quero até saber aí de vocês, deixa nos comentários o que vocês acharam da defesa com o Félix Torres e o Gustavo Henrique. Eu particularmente gostei. Eu acho que eles se completam, né? O Gustavo Henrique é mais posicional, é um jogador alto, que vai bem na bola aérea. O Félix Torres é um jogador bom para cobertura, muito rápido. Isso eu já notei já desde a chegada dele no ano passado. A diferença dele na questão física, na corrida para os outros jogadores é muito grande. Ele costuma 99,9% das vezes chegar na frente do atacante e bem na frente. Ele corre muito rápido, isso é importante numa zaga. Então acho que os dois se completam bem e é uma zaga sim do seu Ramon e do seu Emiliano. Olha o sono batendo, galera. Desculpa aí. Do Ramon e do Emiliano, que estão pistola agora, então acho que eles não vão nem pensar nisso por agora. Mas acho que é uma boa coisa para eles quando se acalmarem, pensarem direitinho, porque parece que deu bom, eu gostei de ver, e o Corinthians não sofreu gol, né, coisa que não acontecia há 5 jogos. Bom, enfim, galera, trazendo aí um pouquinho dessa discussão do pós-jogo, do Chico Garcia falando um pouquinho da análise dele da partida, trazendo o meu ponto aqui também dessa situação envolvendo o Ramon Dias e o Emiliano, né, trazendo os dois propriamente dito também na coletiva, falando um pouquinho de como que foi a situação toda do jogo e tudo mais. Enfim, acho que deu para resumir bem aí, tanto da parte técnica, tática do jogo, quanto a visão dos treinadores aí do Corinthians, da partida e de tudo que aconteceu. Então, é aquilo lá, galera. Comenta aí o que vocês acharam, timão classificado e já a expectativa para jogo importante quarta-feira, enfrentando o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Já mais tarde
de madrugada aí a gente tá de volta com mais vídeo do Coringão. Valeu, um abraço e vai Corinthians. Então é isso, fiel, analisamos a partida, a coletiva pegando fogo e os bastidores dessa classificação do Timão. Então o que vocês acharam das falas de Emiliano e Ramon Dias? Concordam ou exageraram? Comenta aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!